Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e hoje a gente vai falar sobre plano de negócios. Afinal de contas, quando a gente quer abrir uma empresa, a gente tem que elaborar tudo direitinho, certinho, para ter um negócio de sucesso. E para isso, a gente está recebendo em nossos estúdios o Henrique Takeshi, que é diretor de negócios da eConsult. Oi, Henrique, seja bem-vindo ao nosso canal, obrigado pela sua participação. Henrique, para começar, com relação a um negócio, qual é o plano perfeito para começar um negócio? Bom, Márcio, obrigado por receber aqui, é uma honra estar aqui. E sobre o plano perfeito, não existe um plano perfeito, né? A gente pode montar um plano, ele ser muito detalhado, mas acaba que sempre pode ter algo algo imprevisível que a gente não controla. Então, é muito importante se preparar e se precaver para os problemas, porém acaba que nenhum plano nunca vai ser perfeito. Então, o melhor que a gente pode é se preparar e ir adaptando ao longo do caminho. Henrique, dentro dessa preparação que você está falando, qual é o ponto mais especial que o empreendedor tem que ficar atento? Qual é o primeiro passo e o que ele tem que ficar bastante atento ali para ele conseguir montar um negócio certo? Certo. O primeiro passo é a escolha do nicho, certo? Então, qual mercado ele vai querer atuar e a partir disso, ver como é que são os dados do setor. Então, a gente foca muito nesse começo da análise setorial. Então, você tem que saber como que são os dados, se o setor está crescendo, se o setor está diminuindo, se assim, tem uma demanda crescente ou é algo que está perdendo força ao longo dos anos. Por isso que, se você decidir escolher um setor que não tem tanta força assim, acaba que dificulta muito. Então, um negócio que tem um público-alvo muito nichado, algo muito específico que acaba que não tem muita demanda, então você vai ter que depender muito mais de um público específico, em vez de poder atender uma grande parte da população. Então, esse primeiro passo ali de saber onde você vai estar atuando, algo que você tem experiência, porque, por exemplo, eu não tenho muito hábito de ir pescar. Então, se eu quiser abrir uma loja de artigos para pesca, eu não vou ter uma vantagem comparativa de que eu já sei de qual é a melhor vara, eu não vou ter uma comunicação também com o cliente muito boa, porque eu não tenho expertise naquilo. Então, sim, escolher algo, um setor que tenha boas perspectivas, mas também seja algo que você domine bem. E aí, a partir disso, Henrique, qual que é o passo mais importante para que aquela empresa se desenvolva a partir desse plano? Porque uma coisa é você ter um planejamento, é você organizar dentro da sua empresa, você montar ali no papel, e outra coisa é você colocar em prática. Você falou agora com relação à questão do nicho, de entender para quem você vai vender o seu produto, mas também com relação à produção desse produto e a organização para colocar ele para frente. Qual que é o caminho? Certo. Essa questão muito a prática é muito importante. Eu até estava lendo um artigo do Sebrae de casos mortes. E uma coisa muito importante que fala lá é que a maioria das empresas, muitas empresas que quebraram, acreditavam que o plano de negócios, esse planejamento prévio era a coisa mais importante que tinha. Mas boa parte das empresas que ainda estão em operação acreditavam que o planejamento prévio aliado com uma boa execução. Então, o que você falou está muito ligado a empresas que dão certo, tem um bom sucesso, mas como fazer isso? Bom, montar um organograma de como que as coisas vão funcionar, mapear os processos e ter uma noção de como que a sua operação vai funcionar dentro da empresa. Então, montar o organograma dos funcionários, quantas pessoas vão trabalhar na empresa, que claro que algumas empresas dá para o sócio começar sozinho e começar a tocar e ir expandindo, mas você concorda que algumas não dá? Por exemplo, se você quer abrir uma loja de açaí, vender açaí. Você montar uma loja grande, é muito difícil você cuidar sozinho. É importante você ter alguém para atender os clientes, também um contador. Então, ter todo esse planejamento de quantas pessoas você vai ter e quanto você vai gastar com isso, porque acaba que, até entrando nesse ponto, o financeiro é algo que as pessoas não dão tanta atenção e pesa muito, porque muitas empresas quebram por uma falta de planejamento financeiro. Então, ter isso alinhado de como que a empresa vai funcionar na prática, do organograma, o que cada pessoa vai fazer e se isso está alinhado com custos baixos, porque não tem como uma empresa já começar tendo custos muito altos sem ter um retorno esperado. Tem um livro que fala sobre isso, a Startup Enxuta, que você tem que começar
com o mínimo viável para dar certo, para daí ir expandindo. Mas acaba que geralmente esse mínimo é comum que você tenha que contratar algumas pessoas e ter um planejamento do que cada pessoa vai fazer para que a empresa dê certo. A gente pode dizer que a questão financeira é um ponto essencial no planejamento. Ele pode fazer toda a diferença? Com certeza. Sem um planejamento financeiro, sem ter ali, né, ou no Excel, em algum software financeiro, ali quanto você vai gastar de funcionário, de matéria-prima, até a questão de puxando esse gancho, precificar os produtos bem, que é uma grande dor. Então as pessoas não sabem muito como precificar, então qual a margem de lucro, às vezes acabam copiando do concorrente, diminuindo um pouco. E isso até entra em questão de preços competitivos, que, né, é até sobre aquele artigo do Sebrae que eu comentei. Muitas empresas que quebram, o diferencial delas era preço, então elas ficavam diminuindo o preço, né, para tentar trazer esses clientes, mas acaba que você mata a sua margem de lucro assim, porque se entrar em uma guerra de preços, a empresa vai perder margem de lucro, e você vende, fatura, mas o lucro, né, o que ele sobra no final do mês para você ou para a empresa ter mais fôlego financeiro fica muito, muito escasso. Então, ter um planejamento de quanto você vai gastar, tanto na abertura do negócio, quanto você vai gastar por mês, e ter essas finanças organizadas é imprescindível. Mas, Henrique, você acredita que dentro desse plano de negócio a gente tem que levar em consideração que hoje a maioria dos consumidores preferem qualidade e um bom atendimento a preço? Com certeza. A gente tem visto essa tendência, né, que as pessoas estão prezando mais por uma empresa que seja humanizada, que atenda bem os seus clientes e tem toda uma estrutura de qualidade mesmo. Porém, não dá para esquecer que as pessoas também levam muito em questão o preço, principalmente quando tem cenários econômicos menos favoráveis, né, que o país não está crescendo tanto ou que a inflação está mais alta, não tem como, acaba que o orçamento das pessoas diminui. Então, existem estudos que quando em períodos de alta inflação, as pessoas tendem a gastar menos com, por exemplo, saídas a restaurantes, saídas ao shopping, entretenimento no geral. Então, se você tem uma empresa de entretenimento, é algo que tem que ficar muito, muito ligado nisso, porque em um cenário de crise, entre as pessoas escolherem pagar pelo supermercado do mês ou de ir ao cinema ou aproveitar de algum streaming, as pessoas vão escolher, né, as coisas essenciais. Então, ter uma diferença de qualidade nisso para poder agregar mais valor e as pessoas sentirem que elas precisam mais daquilo é essencial, senão em alguns setores isso é muito, muito prejudicial. Você falou um pouquinho no começo da nossa conversa, mas eu queria especificar mais. Quais são os pontos que tem que ter um plano de negócio? Qual que é o checklist que tem que ter para que o empresário tenha uma empresa de sucesso, quem está abrindo uma empresa? Uhum. Bom, o checklist é composto primeiro, como eu comentei, na questão da análise do setor. Então, ver se o setor está crescendo, se aquele negócio faz sentido ou se é algo que não está tendo tanta demanda. Depois, elencar os produtos e serviços que você vai oferecer. Então, se você vai um restaurante, quais pratos você vai oferecer, questão de ingredientes e, né, o custo deles. Depois disso, parcerias e fornecedores. Quais fornecedores você vai ter na sua empresa? Então, restaurante, já elencar possíveis fornecedores de comida, já ver possíveis fornecedores de materiais. Então, você vai precisar de geladeira, de todo o aparato da cozinha. Então, é importante já pesquisar isso e pesquisar a questão de qual que tem o melhor custo-benefício e possíveis parceiros para o seu negócio. Então, tem muitos negócios que a gente tem um conceito na economia de bens complementares, que resumidamente são bens que quando um bem é vendido, a demanda pelo outro aumenta também. Como assim? Nescau é um bem complementar a leite. Então, quando aumenta a demanda por leite, a de Nescau tende a aumentar junto, porque é algo que as pessoas consomem junto. Então, possíveis parcerias para ver, tem algum produto, tem algum serviço que tem muita correlação com o meu negócio e eu posso me aliar a essa empresa? Então, ver possíveis fornecedores. Além disso, elencar toda a questão de estrutura física e digital do negócio. Então, tem que ter uma presença digital. Não tem como em um mundo tão moderno como o nosso, de redes sociais, de toda essa presença digital que influencia na compra. A empresa não tem um Instagram
muito bem organizado, com bons posts para atrair os clientes. Tanto a estrutura física, que dependendo, alguns negócios não têm, alguns negócios, né, eles são negócios digitais, mas caso seja uma empresa local, um negócio local, é importante ter isso elencado. Então, retornando, né, análise do setor, ver como é que são os produtos e serviços que você vai oferecer, elencar todos na nossa empresa, parcerias, fornecedores que essa empresa pode ter. Depois, ter toda essa estrutura de análise de custos, de organograma, de fazer um mapeamento de processos de faz sentido contratar essa pessoa no começo do negócio ou é algo que eu consigo cuidar por um tempo para depois contratar alguém e a gente diminuir esse custo. Porque acaba que todo custo para uma empresa que está começando já pesa muito. Então, ver se faz sentido. Depois de elencar esses custos, de elencar a estrutura, passar para fazer um estudo do cliente ideal. Então, fazer um estudo do público-alvo que você quer atingir. Porque isso é muito importante na questão da comunicação, antes de falar sobre a projeção de demanda. Tem que fazer uma análise da concorrência, ver como é que estão os seus concorrentes, se você tem concorrentes diretos, que é quem realmente compete pelo seu mercado, ou concorrentes indiretos, que é alguém que supre aquela necessidade que você está querendo suprir, mas não é seu concorrente, não faz literalmente a mesma coisa que você. A entrevista especial volta já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre plano de negócios, como organizar para ter uma empresa de sucesso. E para isso, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o Henrique Takeshi, que é diretor de negócios da eConsult. Henrique, a gente estava falando antes do intervalo, é importante complementar isso. Você estava fazendo aquela comparação quando eu te pedi para fazer uma lista de um plano de negócio ideal para uma empresa e você estava explicando a questão de duas empresas oferecerem o mesmo produto, aliás, o mesmo tipo de serviço, mas com produtos diferentes. Então, para a gente completar aquela resposta, eu queria que você seguisse em frente. Então, como eu estava comentando, existem concorrentes indiretos, eles vão suprir a mesma necessidade do seu cliente, porém não são concorrentes que ofertam a mesma coisa que você, como é o caso dos restaurantes. E por fim, é muito importante fazer algo chamado matriz SWOT. O que é essa matriz SWOT? É um termo muito conhecido nessa questão de empreendedorismo. Em português fica matriz FOFA, que significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Elencar isso da sua empresa, claro que você vai ter um pouco de viés, né? Que você vai estar montando a sua própria empresa, então você vai estar um pouco enviesado de quão fortes essas forças são e as ameaças podem não parecer tão ameaças assim, mas você elencar isso de ver, caramba, esse meu negócio tem esse problema estrutural, então eu posso sofrer bastante com isso e como contornar isso. Então, esse meu negócio tem uma força muito boa nesse aspecto, então vou fortalecer ela mais para conseguir ganhar mais mercado e ver ameaças, oportunidades para você inovar, buscar novos serviços e, além disso, ter a força de Porter. Forças de Porter foram criadas por Michael Porter para analisar quão forte uma empresa é em comparação ao resto do setor. Então, as forças de Porter são ameaças de bens substitutos, então algo que vai meio que vai matar seu produto e vai suprir aquela necessidade. Quão intenso é a competitividade do setor, quão fácil é uma nova empresa entrar nesse ramo. Então, por exemplo, se as empresas de energia elétrica têm uma competitividade muito boa, não tem uma competitividade muito boa porque é muito difícil de entrar nesse ramo, sabe? Você tem que investir muito dinheiro. Então, acaba que é um ponto forte das empresas que conseguem se estabelecer. E a barganha do cliente. Então, quão fácil é o seu cliente barganhar por um preço? Por exemplo, em franquias, é um pouco inviável você imaginar que você vai chegar no McDonald's e negociar um preço, sabe? De pedir um pouco de algo mais barato. Então, a força do McDonald's é muito forte de que não tem barganha com os clientes. Mas, se você for na feira dos importados, por exemplo, já faz... você consegue barganhar muito mais. Então, é uma fraqueza da empresa e é algo que tem que ser levado em conta no seu plano de negócios. Com isso tudo, você vai ter seus custos, como se estabelecer no mercado, ver os seus concorrentes e ver o que eles estão fazendo errado, o que eles não fazem tão bem, para você poder ganhar mercado nisso. E, assim, ver se o seu negócio é viável ou não, por meio de uma análise de custos
de projetar os custos dos seus funcionários, de quanto você vai gastar em média para bancar aquele organograma e aquela folha de pagamento, com uma projeção de demanda, que você tem algumas metodologias de endereçar o tamanho do mercado e, enfim, nichar para o seu público e nichar para onde de onde você vai atuar, mas ter essa projeção para ver realmente em um fluxo de caixa se aquilo ali é viável ou não, se realmente se aquela receita que você vai ter vai se pagar, ou acaba que o negócio tem custos altos demais e não vale a pena, sabe? Ele não é tão lucrativo quanto parece. Henrique, agora a gente falou do caminho para fazer um bom plano de negócio, mas dentro da sua experiência, qual é o maior erro que o empreendedor ou empreendedora comete quando vai fazer um plano de negócio? Bom, o maior erro que eu vejo é as pessoas tentarem fazer por si próprias e não procurar estudar mais sobre, não procurar a ajuda de consultorias que já tem, né, esse know-how todo, e tem base de dados e já tem um conhecimento prévio de ver alguns erros padrões, sabe? Então, muitas vezes eu atendi negócios, empreendedores, eu aspirantes a empreendedores esse ano que passavam por situações similares de problemas, que eles tinham dúvida, e assim, eles vindo até a gente conseguiram sanar essas dúvidas porque a gente já viu aquilo acontecer muitas vezes e soube ajudá-los. Mas se você quiser montar um plano de negócio sozinho, só de querer já montar um plano já é algo muito bom, que segundo o Sebrae, 55% das empresas não fazem esse plano, então só de você estar querendo montar já é algo muito bom, mas tentar fazer sozinho e não se aprofundar, não fazer algo realmente elaborado e achar que é algo de 2 páginas vai ser o plano para sua empresa, acaba que é muito mais detalhado e precisa ser muito mais detalhado que isso. No caso da consultoria, vale a pena contratar uma empresa ou uma pessoa em especial, ou isso pode variar de acordo com um tipo de negócio? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar, né, porque eu atuo em uma consultoria, mas eu acredito que contratar uma consultoria que tem muitos membros atuando dentro dela, já tem uma gestão de conhecimento, já tem muitos anos de experiência e o conhecimento foi passado para frente, para poder resolver, já teve alguma demanda similar àquela, é muito melhor do que contratar uma pessoa só, porque o grande ponto é ter muitas visões sobre algo, tipo, ter algum insight que você não teria de só uma pessoa atuando ou só uma equipe de 2 pessoas, mas várias pessoas podendo dar opinião e montar um plano de negócios muito completo e que busca a perfeição, como você comentou no início da entrevista, para diminuir as chances da empresa de dar errado. Quando a gente fala em plano de negócio para uma empresa que está sendo aberta agora, é importante ela pensar no futuro, por exemplo, daqui a 10 anos, como é que essa empresa quer estar? Ou então aquela questão de fazer um passo de cada vez? É importante sempre pensar no futuro, então nossas projeções são sempre para daqui a 5 anos, porque projetar para acima de 5 anos acaba que ficando muito... não fica tão preciso, porque... Fora da realidade. Então, é um pouco fora da realidade. É importante projetar para daqui a... É muito importante montar o planejamento para, por exemplo, para o ano que vem, se você quer abrir um negócio agora, montar um planejamento para 2024 já ter o próximo passo, então saber o passo a passo, mas também ter uma visão mais longínqua de pensar, caramba, eu vou tomar essas ações ano que vem, mas o meu objetivo é em 5 anos chegar em tal lugar. Então, eu vou abrir uma loja ano que vem, mas a minha meta para daqui a 5, 10 anos é ter 10 lojas abertas, por exemplo. Então, claro, é importante ter um planejamento de longo prazo, mas focar no curto prazo para poder sobreviver até lá é muito importante também. E aí, nesse caso desse foco a longo prazo, qual que é o melhor caminho para tentar definir isso? Porque tem vários fatores, como você citou, por exemplo, a realidade financeira. Não vai ser igual, a de hoje é uma coisa, a inflação de hoje não vai ser a inflação daqui a 10 anos, pode ser maior, menor. Então, qual é o caminho certo para conseguir planejar esse futuro? Bom, é importante você sempre se manter atualizado, né? Então, tem umas projeções que o Banco Central faz sobre as inflações dos próximos 3, 4 anos, mas acaba que até elas mesmas sempre estão se atualizando, então é muito importante montar um planejamento, mas todo ano rever. Isso aqui ainda faz sentido? Isso aqui faz sentido expandir para esse ramo? Ou faz mais sentido a gente investir e tentar construir um novo serviço e inovar
para atingir um novo mercado. Então, estar sempre revendo esse plano anualmente é imprescindível, mas montar algo mais para longo prazo também é importante para sempre ter essa atualização. Importante a gente citar que o plano de negócio ele pode ser alterado ao longo da vida da empresa, né? Ele não é uma coisa fixa que não vai mais mudar, não é isso? Com certeza, é algo similar ao planejamento estratégico. Então, é algo que você monta, mas tem que ser atualizado no caminho. Assim, eu acredito que é similar ao seu plano de vida, sabe? Então, você monta um plano para sua vida e você acredita que você vai seguir aquilo, mas que ainda não vão ter mudanças no caminho. Às vezes aparece um sócio que você não está esperando e ele te dá uma ideia para vocês tentarem seguir com a empresa de outra forma, e é uma ideia que faz muito sentido e você pode ganhar muito mercado com isso. Então, vai mudar provavelmente, e é bom que mude, porque se o mercado for mudando e as expectativas do consumidor forem mudando também, e você não mudar a isso e manter igual, acaba que é pior, sabe? Então, é normal e os planos de negócio devem mudar ao longo do tempo, sim. Nesse caso, vale a pena fazer um plano de negócio todo ano? Ou é importante ter uma matriz, uma base e só ir alterando? Creio que ter uma matriz e alterando conforme as mudanças é mais valioso, porque se você está montando um plano de negócio sempre, todo ano, pode ser que você não montou tão bem no começo e está precisando sempre rever e mudar o rumo das coisas. Mas caso a empresa passe por pivote e vá para algum outro ramo, fazer um do zero e ter uma nova matriz é essencial. Quando uma pessoa não faz o plano de negócio, Henrique, como é que ela tem dificuldade na empresa dela? A gente sabe que a tendência é falir mesmo. Mas como é que isso vai se desconstruindo, quebrando ao longo do tempo? As pessoas vão percebendo, geralmente, quando já está uma situação bem ruim. Então, por exemplo, tentou abrir um negócio, quer abrir uma padaria, mas só que tinha um capital reservado para ali, só que a pessoa gasta todo o dinheiro e ainda precisa ter novos investimentos, e a pessoa pensa, caramba, não me planejei e agora eu não tenho mais capital de giro, como é que eu vou fazer? Então, geralmente as pessoas percebem nessa fase inicial de tô investindo, não atingi o ponto de equilíbrio ainda, a empresa não está dando retorno e acaba o dinheiro e as pessoas pensam, caramba, e agora, sabe? Então, muitas vezes as pessoas até procuram consultorias para isso, é recorrente, e as pessoas vêm até a iConsult, por exemplo, e falam, a gente não se planejou bem, o nosso dinheiro acabou e a gente está precisando de fazer um valuation, que é calcular o quanto a sua empresa vale para poder captar um sócio e aportar mais dinheiro, porque não se planejou bem. Ou seja, a grande essência de tudo é isso, né? O planejamento. Henrique, a gente está acabando, nosso programa está chegando ao final. Eu queria que você desse uma dica aí para quem vai abrir uma empresa e uma dica também, ou seja, duas, para aquela pessoa que já tem uma empresa, mas ainda não elaborou um plano de negócio, e para aquela que pretende abrir, fazer esse planejamento. Quais seriam as dicas? A minha dica, aproveitando que a gente está no final do ano, né, as pessoas estão tem áreas de mudança, então se você tem vontade de abrir um negócio em 2024, faça seu planejamento, realmente, se você não quer procurar uma empresa, pelo menos faça um planejamento detalhado sobre o que você quer, sobre se aquilo faz sentido para você, se aquele mercado faz sentido e se você está disposto, porque muitas empresas quebram no Brasil e você realmente precisa dar a vida para aquilo acontecer, sabe, aquilo funcionar, então faça seu planejamento bem e estude e tenha conhecimento teórico também para conseguir aplicar e fazer uma boa gestão dos negócios depois que ele abrir, porque não adianta nada também você fazer um grande planejamento, mas na hora da execução você perceber, caramba, não era aquilo que eu queria, ou não estou disposto a trabalhar para a empresa sobreviver esses anos iniciais. E agora, a quem já tem, e se você estiver passando por algumas dificuldades, recomendo você procurar uma consultoria, até entrando. As consultorias empresariais têm muito valor porque elas têm insights que geralmente as pessoas que estão ali focadas, vivem aquilo, não têm. Então, você trazer a experiência de alguém que trabalha com isso diariamente, já trabalhou com muitos ramos e faz muito aquilo, pode agregar muito à sua empresa. Então, fazer uma matriz SWOT, ver as forças de Porter, ver o que dá para melhorar na sua empresa,
E às vezes, assim, parece até algo óbvio, mas quando uma consultoria especializada nisso faz um estudo e fala, olha, se vocês melhorarem aqui, vai trazer muito retorno, tem um ar diferente do que você só pensar, acho que seria melhor se a gente fizesse da forma X. Então, procurar ajuda de empresas terceiras que tenham um olhar não viesado é essencial. Henrique, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Parabéns aí pela sua história e obrigado pelas dicas também. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente hoje. Só tenho a agradecer por estar podendo ter esse momento aqui. E caso você já tenha uma empresa, caso você tenha interesse em abrir uma empresa, nós podemos oferecer um diagnóstico gratuito, tanto online, caso não seja de Brasília, ou até presencialmente lá na nossa sede da UNB. Nós temos uma parceria com a Red Bull, que podemos fornecer a Red Bull para quem vai na nossa empresa e quer um diagnóstico do que a pessoa quer abrir ou de melhorar a empresa. Então, estamos abertos e obrigado pela entrevista, Marcos. A gente que agradece. A entrevista especial fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.